9 minutos e agora a gente muda de assunto. Vamos falar sobre emprego. Toda terça-feira você sabe que a gente traz oportunidades de emprego, falamos sobre o mercado de trabalho. Então roda a vinheta, produção. E veja só, sobre uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial que revela que o Brasil desperdiça 40% do potencial das suas crianças. De acordo com o relatório, o nosso país precisaria de 60 anos para alcançar o nível de capital humano que possuem hoje os países desenvolvidos. A pesquisa foi feita pelo Banco Mundial e os dados não são nada bons para os brasileiros. Isso porque o levantamento revela que, por conta de uma série de fatores, como mortalidade infantil, acesso à educação limitada e a baixa qualidade de aprendizagem, acabam sendo determinantes para que o Brasil tenha 40% do seu talento retido. O potencial que uma criança nascida em 2019 tem de adquirir as habilidades necessárias para atuarem na economia, no mercado de trabalho, de uma forma mais eficiente, eles só conseguem adquirir 60% dessas habilidades, desse potencial existente. E isso gera uma dificuldade muito grande para a economia como um todo, porque você vai ter empresas menos eficientes, menos competitivas, com pessoas ganhando menos, e tudo isso vai dificultando o desenvolvimento econômico do país. O relatório traz o Índice de Capital Humano, que revela que o Brasil precisaria de cerca de 60 anos para atingir países que hoje já são considerados desenvolvidos. Mas para que isso aconteça o quanto antes, o investimento precisa se concentrar principalmente na área da educação. O investimento em educação é fundamental sempre, e nenhum país conseguiu se tornar desenvolvido sem ter uma população com um bom nível educacional. No Brasil é importante entender que a gente tem vários países dentro de um país só. Por quê? Você tem várias realidades diferentes. Você pega o Norte e Nordeste, são regiões que têm um índice ainda mais baixo do que essa média de 60%, que é a média do país. Mas quando você pega Nordeste e Norte, isso cai para 0,53%, ou seja, 53% desse potencial que se tem. E isso torna a região Norte e Nordeste ainda menos competitiva do que a economia do Brasil, do país como um todo. Tudo isso vai dificultando o desenvolvimento econômico e social do país. E diante desse contexto de talentos reduzidos, o país como um todo acaba tendo um impacto significativo, especialmente no PIB, que é o Produto Interno Bruto, que poderia ser bem maior se as crianças brasileiras desenvolvessem suas habilidades ao máximo e o país chegasse ao pleno emprego. Quando você tem uma economia mais competitiva, você tem um crescimento econômico que pode se transformar, dependendo do desenvolvimento social e econômico do país, em melhores condições de vida para os trabalhadores e para as famílias. Porque o que acontece? Não dá para você distribuir pobreza. Se você distribui, se o nível de produção, o nível de riqueza, o PIB de um país é baixo, quando você distribui, você está distribuindo, é como um bolo pequeno, você distribui uma fatia menor para cada um. Quando você consegue ter uma economia mais forte, mais pujante, gerando mais condições, o que acontece? Um profissional que tem uma qualificação melhor, que tem habilidades melhores, ele vai conseguir fazer com que a empresa tenha resultados cada vez melhores, gerando maiores lucros, e as empresas, por sua vez, têm condições de pagar salários melhores. Para esse especialista em educação, um outro ponto que também precisa de atenção são as pautas de gênero e racial. E destaca o que precisa ser feito para melhorar os indicadores. Como nós sabemos, o Brasil é um país heterogêneo, é um país com muitas simetrias, então precisa também dar uma atenção especial, tanto para as mulheres como também para os negros e também para aquelas crianças mais vulneráveis, socialmente falando. Ele ainda fala que com a pandemia da Covid, o país recuou no desenvolvimento e que nesse novo normal precisa se reerguer rapidamente para otimizar os danos no ensino. A curto prazo precisa fazer essa mediação no que se refere à aprendizagem das crianças e os impactos que a Covid trouxe,
na aprendizagem das crianças e dos jovens, e a médio e longo prazo, né, como eu disse, melhorar os indicadores relacionados à taxa de mortalidade, ao déficit de crescimento, aspectos nutricionais e a questão também da taxa de mortalidade de adultos. E não aproveitar o potencial das nossas crianças é uma característica típica dos países subdesenvolvidos. A pesquisa mostra que o Brasil aproveita pouco a fase da infância para investimentos na área da educação. Muitas crianças estão afastadas da escola e isso se reflete no PIB. Ao vivo, eu estou recebendo a psicóloga infantil e também psicóloga empresarial, mestra em psicologia social, a Flor Teixeira, que está aqui para falar com a gente sobre esses dados. Bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Obrigada, bom dia, Tamires. Eu que agradeço em poder, propagar algum tipo de informação para a nossa sociedade. Bom demais. Falando sobre esse dado que foi divulgado aí por essa pesquisa realizada pelo Banco Central, é um dado preocupante. Sim. E de que maneira isso se reflete no cenário econômico também, já que você, além de psicóloga infantil, é psicóloga empresarial? Isso. Atualmente eu tenho feito uma parceria com a determinada empresa, que é a Superestágio, e a gente tem tido um grande problema. Como é que as empresas elas estão até oferecendo vagas, mas os estudantes, os jovens, eles não estão buscando essas vagas. Então, primeiro, por conta de uma evasão da própria instituição, então muitos jovens, por conta da pandemia, trancaram as suas matrículas, buscaram outras formas, então alguns buscam empregos informais, até para poder aumentar a renda familiar, e outros jovens realmente não compreendem a importância desse primeiro local, dessa primeira ida ao mercado profissional. Então a gente nota que existe realmente, não estou dizendo que existem milhares de vagas, mas existem sim, principalmente aqui no cenário sergipano, empresas que disponibilizam vagas, mas que a gente não está encontrando pessoas para assumir essas vagas. E de que maneira o não investimento na educação durante a fase da infância impacta nessa mão de obra, nesse déficit de mão de obra? Veja, eu, enquanto psicóloga infantil, eu coloco que nós, enquanto seres humanos, somos seres sociais. Eu não me torno adulto do nada, eu venho de uma história de aprendizagem. Se durante a infância é propagada a importância de você desenvolver diferentes habilidades, você vai perpetuando isso em fases seguintes, na adolescência, na juventude e na vida adulta. Então, se durante a infância a gente coloca para essas crianças que não é importante o desenvolvimento cognitivo, social e emocional, como é que a gente quer cobrar essa habilidade futuramente? A gente não consegue. Então, o que acontece hoje em dia? Dentro da própria educação infantil, já existe um movimento para desenvolver áreas, não apenas as disciplinas, digamos assim, tradicionais da educação. Português, matemática, mas também outras áreas, empreendedorismo, educação financeira, habilidades socioemocionais, inclusive é obrigatório dentro da nossa base nacional curricular, da BNCC, mas ainda assim existe uma resistência muito grande. Instituições privadas conseguem caminhar, eu vou dizer assim, não tão ao lado, mas conseguem ainda caminhar para se desenvolver, para se olhar essa necessidade na primeira infância. Mas, infelizmente, instituições públicas acabam ficando um pouquinho para trás ainda. Então, é preciso investimento em mais políticas públicas. Vamos aqui no telão ouvir os questionamentos da população. Então, aqui no telão do quadro Emprego Já, bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Gisele. O que falta para a rede de apoio à criança ser melhor? O que falta para que essa rede de apoio à criança seja melhor? Veja, recentemente eu acabei fazendo até uma postagem dentro do meu próprio, da minha página social, sobre a importância de a gente respeitar a infância. Fala-se muito, sobre educação, fala-se muito sobre família e a gente esquece da infância. É como se a criança ela ainda fosse tratada como um objeto. Então não é criança, mais pra frente aprende. Não é criança, deixa para lá. E não, a primeira infância ela é primordial. Ela é primordial porque é o início da história da aprendizagem. Então o que falta é justamente a gente compreender que é na infância que diferentes possibilidades podem surgir. Então falta uma rede de apoio voltada para a saúde, para a educação, para a própria assistência social, Então a gente precisa reunir todos esses órgãos para compreender que a primeira infância de fato é a abertura da vida. Uhum. Não é quando a criança chegar na vida adulta. Dentro do consultório, às vezes eu tenho pais que falam assim, Flor, mas veja, meu filho ele não tem responsabilidades. E aí eu questiono, mas o senhor ensinou? Porque a responsabilidade ela é aprendida, ela é um sentimento. Uhum. A criança não nasce responsável, você precisa desenvolver.
Não. Mas agora, com 18 anos, tem que ser responsável. Veja, você cobrar algo que você não ensinou no mínimo, é frustrante para essa criança, para esse adolescente também. Pequenas responsabilidades precisam ser ensinadas desde cedo. Exatamente, com certeza. Vamos a mais perguntas aqui no telão do BG. A participação popular, bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é José Zito. Gostaria de saber de que maneira o desperdício do potencial das crianças influencia no PIB do Brasil. Influencia muito, inclusive negativamente. Como eu estava falando, a gente não acaba desenvolvendo essa habilidade na infância. Ele chega à vida, né, à adolescência, e ele precisa definir o quê? O que ele vai ser, né? Qual profissão ele vai seguir. E a gente nota uma geração um pouco perdida nessa escolha. É uma geração que compreende que, mas eu vou precisar estudar tanto para ser o quê? Né? E aí o que acontece? Existe a primeira evasão. Eu tenho vários jovens que estão optando por não ir à faculdade, né? Por não realizar uma graduação. Por outro lado, eu quero enfatizar a importância da graduação. Né? Por mais que exista uma modificação nas profissões, a ida à universidade lhe proporciona oportunidades, como, por exemplo, um estágio, que é nosso primeiro emprego. Muitas pessoas têm aquele preconceito de achar que o estágio não serve para nada. Engana-se. Eu vou ser muito enfática, inclusive trazer a minha própria experiência. Se hoje eu estou aqui dando essa reportagem, é porque eu tive essa entrevista, né? É porque eu tive experiências anteriores desde o meu estágio. Eu estagiei no Instituto Médico Legal, fiz estágio no Tribunal de Justiça, fiz estágio em outras empresas aqui de Sergipe. Então, o estágio, ele me trouxe essa possibilidade de ampliar o meu repertório profissional. Então, como é que afeta? Porque como os jovens eles compreendem que a participação deles não é necessária, a gente tem lacunas no setor de empregos aqui, principalmente em Sergipe. Lacunas de emprego, e isso faz com que um determinado estado ou determinada nação se desenvolva menos, produza menos. Muito menos. Então, a gente tem, né, a Super Estágio, ela é uma das empresas que a gente propaga a ideia do estágio, porque o cadastro é gratuito. Então você entra, né, no nosso Instagram, você clica, você faz o seu cadastro. E a gente tem dificuldade de acolher esses jovens. E esse desinteresse é muitas vezes fruto de uma infância em que os pais ali não orientaram o quanto a educação é importante, quanto investir nisso é importante. Vamos à próxima pergunta aqui no telão do BG. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Micaele Amaral. Eu gostaria de saber qual o impacto de uma criança que vive nas ruas e fora da escola para a economia do Brasil. Olha, o impacto mais agressivo não é nem pela economia, né, Tamires, mas por todo o impacto social, né, cultural, né? Então, a economia, aí eu vou ser sincera, a economia talvez seria o meu segundo impacto. Eu acredito que o impacto social, né, dessa criança na rua, então ela compreende que a oportunidade dela é viver na miséria, né? É a compreensão que as nossas crianças que vivem na rua, elas têm hoje, é viver na miséria. A oportunidade, pensar em um emprego é algo muito distante, elas estão primeiro lutando pela sua sobrevivência, né? Então eu acredito que o impacto mais agressivo é muito mais social. E é claro que a longo prazo é menos um grande talento. Eu estava me questionando recentemente em quem foi o último gênio que a gente falou sobre. Aí eu me lembrei de uma figura sergipana. Vocês lembram, né, de um rapaz que com 14 anos ele passou na faculdade de medicina, daqui de Aracaju, de Itabaiana, salvo engano, Itabaiana, né? Sim. Eu encontrei ele no Instagram, né, já formado, fazendo residência. É filho de pais, professores, né? Me corrijam, mas eu lembro vagamente assim, a memória ainda tá boa. Muito né? estudioso, muito com estudioso. horas dedicadas aos estudos todos os dias. Exatamente. Inclusive, esse caso ganhou uma repercussão nacional. Pela disciplina que ele desenvolveu ainda tão novo, e né? pelo apoio familiar. Então, veja, eu bato muito na tecla, desde quando eu acho que eu vim aqui no primeiro dia, né, na primeira reportagem, na primeira entrevista, eu sempre falo a importância de uma família enquanto apoiadora, né? Uma família que mostra realmente quais são os valores, que prioriza a educação, né? Que compreenda que a educação, sim, por mais que seja clichê, ela é de verdade a base para tudo. Verdade. Vamos a mais perguntas aqui no telão do BG. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Carlos Alberto. Por que o poder público não olha para essas crianças que ficam nas ruas, no mercado, debaixo das pontes, nos viadutos, nas rodoviárias? Qual é a consequência disso? Será que tem jeito para resolver esse problema? Eu posso dar uma resposta polêmica? Sim. Porque elas não são eleitores.
Né? Então, é claro que, como eu falei, não há como valorizar um grupo que talvez não tenha o interesse deles também. Então, por que eles vão valorizar as crianças? Não são eleitores. Sim. Então, infelizmente, perpassa muito mais por uma questão política, de compreender qual é o cenário como um todo, né? Nossos políticos, eles ainda têm uma cabeça muito fechada, eles trabalham aspectos específicos, como se não estivessem interligados. É verdade. E aí basta comparar a história do José Vito, filho de professores, que teve uma vida regrada, onde os pais deixaram claro para ele o quanto eram importantes aquelas horas de estudos. E aí você observar uma criança que está fora da escola, fora da sala de aula, que nem aprendeu a ler muitas vezes, que está aí nos semáforos, nas feiras livres e que não consegue estudar. Não consegue. Não consegue estudar porque ela passa o dia inteiro trabalhando. Ela não tem um tempo reservado para ir para a escola, ela não tem um tempo reservado para investir na educação. Até porque é imposto para ela que ela precisa estar ali para ajudar a sua família. Tem mais perguntas aqui no telão do BG? Hoje estamos... Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Marquise. Quais são as políticas públicas para melhorar esse cenário e haver um aproveitamento melhor no potencial das crianças do nosso Brasil? Esse é o ponto-chave, né? Política pública. A gente já sabe que nós já sabemos que vivemos em um país subdesenvolvido, mas é preciso que gestores pensem de forma estratégica para que haja um maior investimento na educação. Exatamente. Né? Conferências são realizadas, reuniões, né? Profissionais são convidados, inclusive, para esse debate, para que seja pensado, como eu disse, de uma forma ampla. Não tem como a gente pensar em educação sem pensar em saúde, sem pensar em aspectos sociais. E estrategicamente, né? Como garantir que uma criança que vive na miséria, em uma situação de vulnerabilidade social e econômica, como ela pode fazer para lutar pela sobrevivência junto com a família sem deixar de estudar, né? Preciso que isso seja pensado estrategicamente. Isso, exatamente. E abro só um parêntese, porque muita gente acredita que o primeiro emprego, né? A gente já tem algumas modalidades. Tem o jovem aprendiz, tem estágio também para ensino médio, né? Então, para jovens que já estão estudando, que têm o interesse realmente em seguir um outro caminho, que vocês usem o estágio como uma oportunidade para isso. Então, a gente tem estágio para ensino médio e estágio para graduação também, né, aqui.